Há tempos em nossas vidas em que teremos que passar por algumas adversidades e tempestades, porque isso é inevitável. Mas de uma coisa nós não podemos esquecer, é que em todos os momentos Deus está do nosso lado. A presença dele está nos conduzindo, está nos direcionando, ele sempre está vindo em nossa direção, em nosso favor. E parece ser uma afirmação óbvia, mas é muito comum, nesse momento, as pessoas se esquecerem de Deus, quando as situações da vida começam a se complicar. Eu sou o pastor Tiago Balestraci, que a graça e a paz do Senhor esteja sobre a sua vida. Seja muito bem-vindo ao nosso devocional. Nos lembramos de Deus muitas das vezes quando certas situações da nossa vida chegam ao seu limite. Durante os problemas, nós vamos tentando resolver da nossa forma, do nosso jeito, demoramos para consultar e buscar a presença do Senhor. Mas quando aquela situação está no limite, nós nos lembramos que existe um Deus que pode nos socorrer, que pode nos ajudar. Existe uma palavra em Mateus capítulo 14, versos 28 e 29, que dizem o seguinte: Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ter ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu ele. Então Pedro saiu do barco, andou sobre as águas e foi na direção de Jesus. Tempestades como essas são permitidas por Deus para o nosso aprendizado. Precisamos entender isso para nos esticar a uma maior fé, a um maior nível de fé na presença do Senhor. E sabemos que milagres só acontecem quando nada parece mais ter solução. E talvez essa é a situação da sua vida, da sua história. Não tem mais solução para nada. É a hora de um milagre. Só a nossa fé que é colocada em ação nesse momento. E através da nossa fé nós conseguimos mover o sobrenatural e alcançar o milagre. E depois daquele milagre na tempestade, Pedro teve a oportunidade de experimentar algo mais. Obedecendo a palavra de Jesus, a ordem, a orientação do Senhor, quando ele disse venha, ele colocou os pés na água e foi ao encontro de Cristo, experimentando agora não só o milagre, mas experimentando agora o sobrenatural na presença de Jesus. Quando estamos em Jesus ou com Jesus, nós temos essa oportunidade, queridos. A oportunidade de experimentar algo mais em nossas vidas. Quanto mais aprendemos com Ele, mais experimentamos do seu poder e dos grandes feitos em sua presença. A nossa fé vai se esticando, se edificando, e assim nós caminhamos nas águas ao encontro daquele que nos criou. Mas eu queria que você prestasse atenção nisso. O texto diz: Pedro saiu do barco, andou sobre as águas, mas ele não foi para qualquer outro lugar. Ele andou sobre as águas e não se esqueceu de Jesus. Ele andou sobre as águas, viveu um milagre, viveu algo sobrenatural e não se distanciou de Jesus. A Bíblia diz que ele andou sobre as águas e foi em direção a Jesus. Esteja atento, querido, para ouvir o venha de Deus. E eu digo para você que, como diz a palavra dele, eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir, ouvir a minha voz e abrir, eu entrarei, cearei com ele e ele comigo. O Senhor está dizendo venha para você nessa hora. O Senhor está disponível e disposto para que você tenha um encontro sobrenatural com Ele.
Sabe, amado, aprenda a identificar as situações em que de fato é necessário essa ajuda sobrenatural de Deus. É fato que Ele quer ver a nossa autonomia em fé, crendo, mas Deus quer também o nosso amadurecimento espiritual, junto com essa fé, um amadurecimento espiritual. Quando nós estivermos em alguma situação em que a nossa fé é colocada em ação, a única coisa que nós temos que fazer é apontar os nossos olhos para Cristo, crer nele, crer na sua palavra e seguir em direção a Ele. Não em outros lugares, não em outras pessoas, mas na pessoa de Cristo Jesus. Pedro andou sobre as águas, mas teve pouca adoração. Até porque ele perdeu a sua atenção por fatores externos. Entenda isso, amado. Jesus está te chamando para viver um sobrenatural. Mas cuidado com os fatores externos. Cuidado com aquilo que faz muito barulho ao seu redor e tira a sua concentração e a sua visão de Cristo Jesus. Siga só em direção a Ele. Se Ele te falou, venha, então saia do barco que você está e caminhe em direção a Ele, vivendo, enquanto você caminha, o sobrenatural dEle, na presença dEle, todos os dias da sua vida. Eu quero orar por você nessa hora, para que você de fato viva esse sobrenatural, para que você de fato viva coisas extraordinárias, incríveis na presença de Jesus. Enquanto você caminha para mais perto dele, o sobrenatural vai acontecendo. Enquanto você caminha para mais perto dele, as águas do Espírito vão te sustentando. Quando você se distrai, você afunda. Mas os nossos olhos estão fitos, estão focados, estão olhando somente para o olho daquele que é como chama de fogo, o olho de Cristo Jesus. Vamos orar, feche os seus olhos se você puder e nós vamos fazer essa oração. Senhor Jesus, nós sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que te amam. Portanto, Deus, cria em nós um coração que confia mais na Tua palavra do que no nosso próprio conhecimento. Nos dê condições para que possamos aprender a crescer em Ti. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe a sua vida, que você possa caminhar diante do Senhor, na presença do Senhor e sempre em direção ao Senhor. Fique na paz do Senhor Jesus.